Eu quero habilitar filtros com recurso ao uso de macros na minha base de dados. E o que eu tenho? Eu tenho a minha tabela aqui e tenho aqui o meu campo de filtros que eu vou usar para poder filtrar. Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui o nome Maria e depois executar o filtro. Veja que ele vai filtrar tudo que tem a ver com a Maria. Como é que nós vamos fazer isso aqui no Excel com recurso a macros? Deixa o like nesse vídeo, subscreva-se no canal e vamos a isso. Então, vou limpar primeiro este nome, né? Vou filtrar sem nenhum nome, sem nada. E vou para a minha planilha. O que eu vou fazer? Do zero, vou te mostrar como nós podemos fazer isso aqui na nossa base de dados. Então, nós vamos habilitar o recurso a macros. Nem precisa habilitar, neste caso, simplesmente vamos gravar uma macro. Como é que nós vamos gravar essa macro? Para gravar essa macro, você precisa de ir à guia desenvolvedor, ou seja, a guia em que estiver a sua macro. Eu deixei aqui bem perto e vou para gravar macros. Então, entro aqui no macros, vou para gravar macros. Clico em gravar macros e vou renomear. Vou dar um nome qualquer, uma vez que lá no vídeo anterior eu gravei a macro com o nome filtro, então vou colocar filtro 2 simplesmente. Vou clicar em OK. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou na guia desenvolvedor, ou melhor, na guia dados. Estando na guia dados, eu vou para classificar e filtrar. Então, classificar e filtrar, vou para filtro avançado. Então, o filtro avançado ele me pede dois argumentos. Primeiro, o intervalo da lista. O intervalo da lista é toda a minha tabela de dados. Então, eu vou marcar toda a minha tabela de dados e terminei. E depois ele me pede o quê? O intervalo de critérios. Os critérios, nesse caso, que eu quero usar para poder filtrar na minha base de dados. Então, eu vou marcar aqui os meus critérios, que é a data, código, nome e vendas. Depois disso, vou clicar em OK. Tendo feito isso, eu vou terminar de gravar a minha macro. Inserir, clicando aqui nesse botão abaixo, inserir de gravar a minha macro. Depois disso, eu irei adicionar um botão personalizado. Então, vou para a guia desenvolvedor, vou para inserir e depois vou na primeira opção que é botão. Então, vou construir aqui o meu botão. Então, vou construir aqui o meu botão, que nesse caso é o botão que eu vou usar para poder adicionar o filtro, nesse caso, para poder adicionar aquela macro que eu gravei, né? Então, deixa eu te mostrar como é que eu vou fazer isso. Vou primeiro renomear o botão, vou dar ele o nome de filtro, ou de filtrar, sei lá. Vamos lá ver qual é o nome que fica melhor. Talvez filtro. Ok, filtro. Então, depois disso, de ter adicionado o nome, agora vou adicionar a macro, vou atribuir uma macro a esse botão. Então, vou adicionar aquela macro que eu gravei, que é a filtro 2. Vou clicar em filtro 2 e vou clicar em OK. E esse meu botão agora vai passar a funcionar como macro. Se eu, por exemplo, colocar aqui como nome Maria e depois vir no meu botão filtrar, ele vai me apresentar as vendas da Maria. Posso ir mais a fundo, por exemplo, nas vendas. Eu dizer que eram as vendas da Maria que foram menores, ou menores, né? Menores que 26 mil, por exemplo. Menores que 26 mil. Então, se eu for a filtrar na minha base de dados, veja, ele filtrou a única venda que a Maria fez por 26 mil. Então, é isso aí mesmo. Você pode usar filtros avançados com recursos a macros e por aí fora. Se você quer mais dicas, mais vídeos como esses, por favor, se subscreva no canal e eu espero por si nos próximos vídeos. Tchau, tchau.